Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD. E hoje a gente está fazendo um bate-papo com o Rogério Grandino, falando sobre direitos trabalhistas, para a gente poder elucidar um pouquinho para você, telenauta. E vale o lembrete, hein? Na próxima semana, dia 6 e 7 de outubro, acontecerá o 4º Congresso de Recursos Humanos do ABC, onde a Celtic vai estar com seu stand lá, um stand cheio de parceiros, hein? Que vai ser bem legal. Visite-nos, por favor. Quer saber um pouco mais também sobre o Congresso de RH? Acesse o site www.agrh.com.br. Participe, são 2 dias para você interagir com outras pessoas que estão no mercado, se atualizar com relação a recursos humanos. Vai ter muita gente disposta a bater papo e você pode ser uma. Participe conosco. Maiara, perguntas dos nossos telenautas? A Marília, ela pergunta como que o recesso do estagiário é pago. Então, é como eu falei, né? A cada 12 meses, a empresa é obrigada a conceder o recesso. E o recesso é pago como se fosse a bolsa auxílio daquele mês. Por exemplo, vamos assim arredondar para ficar fácil de entender. Vamos imaginar que o estagiário entrou na empresa em janeiro. Em dezembro ele vai completar os 12 meses, né? Em janeiro ele teria que sair de recesso. Então aquele mês de janeiro que ele vai estar descansando, a empresa paga a bolsa auxílio para ele normalmente, como se fosse um mês de estágio igual outro qualquer. A diferença, né, como eu disse, é que ao invés dele estar fazendo o estágio, ele vai estar descansando, mas não muda nada. Rogério, eu queria entrar num assunto que eu acho que é o calcanhar, o tendão de Aquiles das empresas, que é com relação a funcionário afastado. Inclusive já fica aqui uma intimação para você que é advogado, estou invertendo aqui os papéis agora, para você voltar aqui para a gente falar especificamente sobre isso. Porque é uma coisa que os clientes nos procuram muito, é uma preocupação muito grande, porque a maioria das empresas não sabe o que fazer com o afastado, e assim, às vezes o afastado se sente mais poderoso do que a própria empresa nesse sentido. Eu venho com o maior prazer. Uma questão é bastante recorrente, né? Como você disse, as empresas têm dificuldade de entender, ou melhor, de lidar com isso, até por conta da forma como o INSS também está praticando essa questão, mas não tem problema. A hora que precisar, que houver um programa aí relacionado a isso, a gente vem com o maior prazer. Não tem problema nenhum. Perfeito. Uma coisa que as empresas o contrato de trabalho dele se extingue automaticamente ou não? Porque às vezes o pessoal, desculpa até te interromper, às vezes o pessoal pergunta por quê? Porque às vezes a pessoa está afastada, tem direito a assistência médica, tem uma série de benefícios que a empresa presta para ele. E a partir do momento que sai essa aposentadoria, como é que a empresa faz? Ela está liberada ou não? Então, se for aposentadoria por tempo de contribuição, que a pessoa requer, o homem com 30 a 35 anos de contribuição e a mulher de 25 a 30 anos de contribuição, a aposentadoria é uma causa de extinção do contrato. Isso necessariamente não quer dizer que a empresa tem que demitir a pessoa ou tem que encerrar o contrato. Isso é uma prerrogativa da empresa. Né? Mas ela pode, se ela quiser, rescindir um contrato por esse motivo. O que ela tem aí de, não sei se a gente pode chamar de benefício, mas o que ela não teria de custo? Se bem que isso é discutível. É a questão da multa, né, dos 40%, porque o contrato não está sendo rescindido sem justa causa e sim por aposentadoria, né? Ela não tem esse custo. E aí o aposentado, né, a pessoa que se aposentou, não tem, por exemplo, benefício de seguro-desemprego, por já ser aposentado. Agora, se a empresa quiser, como eu disse, rescindir o contrato por esse motivo, é a opção dela. Ou ela pode manter o empregado ou o aposentado até o momento que ela achar que não precisa mais. Só que aí, a partir desse momento, a demissão vai ser normal, né? Não é mais pelo motivo da aposentadoria. Qual é a grande dificuldade que as empresas têm? É saber que a pessoa se aposentou. Porque geralmente o INSS informa, mas algum tempo depois. Ou a empresa, muitas vezes a própria empresa solicita a aposentadoria do funcionário.
Porque tem algumas empresas que têm convênio com o INSS e tem essa facilidade. Mas como eu disse, mais uma vez, se a empresa quiser demiti-lo, não tem problema nenhum. Ela pode rescindir o contrato por aposentadoria por idade. Com relação à aposentadoria por invalidez, Sim. já muda um pouco de figura. Vai depender qual é o motivo dessa aposentadoria. Vamos imaginar que foi por acidente de trabalho, né? A pessoa teve lá algum problema grave e necessitou se aposentar por invalidez. Nesse caso, ela não pode demiti-lo, né? Ela tem que mantê-lo nos quadros. Só que ela não tem o ônus dessa pessoa, o custo, né? Porque quem vai estar pagando é o INSS, né? Mas essa pessoa tem que continuar nos quadros, porque o contrato de trabalho fica suspenso, né? Agora, com relação à aposentadoria, não. A aposentadoria por tempo de contribuição, não, porque a pessoa não está impedida de trabalhar, né? Ela só tem uma condição de aposentado, enquanto que o aposentado por invalidez está. Tá. Então, ela tem que manter a pessoa nos quadros. Se for aposentado por uma causa de acidente de trabalho, se for por uma questão de doença não relacionada ao trabalho, ela tem que manter ainda? Não, ela não é obrigada a manter a pessoa nos quadros. Ela pode desligar. Se for uma invalidez por qualquer outro motivo, né? E o que precisa checar antes, Barista, é se essa invalidez ela é permanente. Tá. Né? Porque muitas vezes o INSS aposenta temporariamente, dependendo do tipo de perda de capacidade elaborativa que a pessoa teve, né? Ela acaba aposentando por um determinado tempo e faz avaliações frequentes para verificar se aquele problema é irreversível. E como eu disse, cada caso é um caso, e o INSS vai, ao avaliar periodicamente, num dado momento, vai checar se aquela pessoa é irreversível, né? O problema que ela tem, ou não. Se for irreversível, a aposentadoria é definitiva. E nessas circunstâncias de aposentadoria temporária, por invalidez temporária, a empresa não pode emitir. Só a hora que ela virar definitiva. Normalmente, o INSS faz essa avaliação a cada 2 anos. Se a pessoa tem ou não essa reversão, essa possibilidade de reverter a invalidez. E aí a empresa vai praticar, ter a conduta conforme o caso prático, né? Fica difícil agir. A pessoa tem essa aposentadoria temporária, vamos chamar assim, né? Como você falou. Então quer dizer que o contrato da pessoa vai ficar ativo. Fica suspenso, que a gente fala, né? O que quer dizer que fica suspenso? É que a empresa não está obrigada a cumprir as determinações ou as exigências da CLT, que seria pagar o salário, 13º, férias, fundo de garantia, todos os encargos, né? Até porque esse encargo é do INSS, né? Então, mas ela fica nos quadros, né? Fica como o contrato suspenso. Até aparece na relação de fundo de garantia, só que aparece zerado com depósito. Exatamente. Lá, né? Ele faz Se for acidente de trabalho, a empresa é obrigada a continuar os recolhimentos do fundo, né? Agora, se for uma outra coisa comum que não seja relacionada ao acidente de trabalho, aí ela não precisa recolher, só vai aparecer lá na CEFIP, né, o código de afastado, lá a nomenclatura que a Caixa Econômica utiliza para identificar, ou melhor, que o INSS, né, utiliza para identificar a condição da pessoa. E quando o contrato está suspenso, ele não está produzindo efeitos, né, para aquele empregado. Então a empresa não pode aplicar àquela pessoa as regras da CLT, porque o contrato não está em vigência. Ele não foi extinto, não foi cancelado, não está interrompido, ele está apenas suspenso. Quando ele está suspenso, num dado momento, ele pode voltar a produzir os efeitos normais. E ele estando nessa condição, a empresa pode cancelar os benefícios desse funcionário, ou não? Eu entendo que não. O que você chama de cancelar benefícios, só que existem alguns benefícios que são inerentes ao trabalho. Por exemplo, vale transporte. Sim. Se a pessoa não está trabalhando, não recebe. Vale refeição. Se não está trabalhando, não recebe. O principal deles, que seria o convênio médico, né, porque a pessoa está precisando, aí eu entendo que tem que manter justamente pela pessoa necessitar desse benefício. Mas isso é discutível. Né? Até porque algumas empresas costumam fazer o seguinte, descontar, né, certa parte. E se a pessoa não está recebendo salário, não tem de onde vir. Exatamente. Né? Então ela você fica com isso em aberto depois. Exatamente. Né? Suspenderia, né, aquele benefício ou aquela assistência médica até a pessoa voltar ao trabalho. Ou você mantém e a hora que a pessoa voltar, ela paga se voltar, né, com o fundo do trabalho. Mas eu entendo que não pode
justamente por essa condição enferma da pessoa precisar do plano de saúde. Paulo José, ele explica um caso. O funcionário ficou afastado, fez 4 cirurgias e depois de 1 ano e meio ele voltou para a empresa, mas com restrições, que para a empresa é um problema. E ele não é mais produtivo como era antes. E ele pergunta se ele pode dispensá-lo. Depende. Quando a pessoa fica afastada, se é uma doença normal, né? O que eu chamo de doença normal? Que não seja acidente de trabalho. Ela não tem qualquer estabilidade, nenhuma. Por exemplo, se essa pessoa ficou afastada 1 ano e meio, recebendo um auxílio doença comum, que não seja acidente de trabalho, ela não tem estabilidade. No retorno, ela pode ser demitida normalmente, não tem problema nenhum. Agora, se foi acidente de trabalho, Uma pergunta que o pessoal sempre faz para nós: o funcionário está afastado. Por exemplo, a empresa teve um dissídio, teve participação de lucros. O dissídio, ele só vai ter direito no salário dele quando ele voltar ao trabalho. Só para salientar, então, o funcionário voltou a trabalhar, a empresa atualiza o salário dele, a partir daí ele já tem aqueles 2 dissídios, como você falou. Isso. Mas a empresa não tem que pagar nada retroativo. Atrasado não.
Não, só dali para frente, porque, como eu disse, ele vai estar recebendo o benefício da Previdência, até porque a Previdência vai estar pagando com base numa média, né, das últimas contribuições. Então ele vai receber da Previdência e não da empresa. Legal. Maiara, perguntas? Tem. Vamos O Gilberto, lá, o Telenauta manda. O Gilberto de Campinas, ele fala que está na situação de invalidez temporária. Ele pergunta se ele pode voltar ao trabalho em outra função que ele não precisa usar as pernas. Essa orientação, vamos dizer assim, quem vai dar é o médico do INSS ou o médico do trabalho. Se, por exemplo, ele tá afastado porque não tem condições de andar, alguma coisa que ele está falando das pernas, né? Ele pode perfeitamente trabalhar numa função compatível. Só que como ele está aposentado, a aposentadoria por invalidez temporária pressupõe a impossibilidade de trabalho. Então, se ele porventura voltar ao trabalho, se for possível, ele vai perder essa condição de aposentado, né? E aí o INSS vai revogar isso daí. Mas se ele está aposentado por invalidez temporária, como eu disse, ele não pode voltar ao trabalho. A não ser que daqui a um tempo, ou numa próxima perícia, o INSS entenda que isso... Quando eu falo INSS, leia-se médico do INSS. Entenda que isso é possível. Só que aí vai cessar a aposentadoria dele, né? Porque a aposentadoria por invalidez é porque a pessoa não tem condições de trabalhar. Se ele tiver condições de trabalhar, mesmo que em outra função, ele não precisa mais ser aposentado. Aí o INSS vai dar alta para ele e vai dizer, olha, você não pode trabalhar na função tal e tal, ou você não pode trabalhar numa função que exija esforços das suas pernas. Você tem que trabalhar sentado, por exemplo. Mas aí ele não vai estar mais na condição de aposentado, né? Então ele vai perder essa condição. Tá certo. Última parada no nosso Celtic em Foco. A gente volta já para falar sobre aviso prévio e desaposentadoria. Não saia daí que é super interessante, hein?